Bom dia, nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo de clearance renal de inulina e nessa segunda parte nós vamos analisar os aspectos quantitativos relacionados com o clearance dessa substância tão importante para a fisiologia renal que é a inulina. E o primeiro conceito que precisa ficar bastante claro para o aluno é o chamado ritmo de filtração glomerular. Esse conceito já havia sido mencionado no nosso primeiro vídeo e na realidade ritmo de filtração glomerular se refere ao volume de plasma filtrado na membrana do capilar glomerular no intervalo de tempo de 1 minuto. Então, nesse nosso diagrama, o ritmo de filtração glomerular é exatamente esse bloco de volume que é filtrado, passando do capilar glomerular para a cápsula de Bowman, sendo que os outros 4 blocos de volume remanescentes continuam, como nós já vimos, a sua viagem através da arteríola eferente e voltam para entram no capilar peritubular e em seguida eles vão iniciar o seu processo de descida pelo capilar peritubular e indo finalmente drenar na veia renal. Ao longo do túbulo renal, como nós já vimos, um volume correspondente a este volume filtrado, ou seja, um volume de plasma, agora não mais plasma, mas filtrado glomerular, um volume de água igual ao ritmo de filtração glomerular é reabsorvido voltando ao capilar peritubular, com a exceção de uma pequena fração que nós havíamos representado nesse diagrama. E essa pequena fração então se refere ao volume de urina, o volume urinário. Esse volume de urina é necessário para dissolver as moléculas, as substâncias que vão terminar sua viagem produzindo então a urina. No nosso exemplo, essas 6 moléculas da substância inulina, uma vez que o volume fluido foi retirado do túbulo, essas moléculas agora elas têm que se concentrar num volume aproximadamente 100 vezes maior, que é esse pequeno volume que vocês estão vendo aqui. Então agora essas 6 moléculas de inulina vão terminar sua viagem dissolvidas num volume muito menor e vão ser finalmente eliminadas para fora do organismo através do fluxo urinário. Uma fórmula bastante importante para o aluno, que nós vamos discutir depois, é esta fórmula muito conhecida, né, que dá a concentração de uma substância como sendo a quantidade dessa substância dividida pelo volume no qual a substância está dissolvida. Mas eu quero concentrar a nossa atenção agora no seguinte problema. Então vocês lembram as 6 moléculas de inulina que foram eliminadas da circulação? Vamos voltar aqui. Então essas 6 moléculas de inulina que foram eliminadas da circulação, elas estão aqui. E elas estavam presentes num certo volume de plasma. Qual é o volume de plasma que corresponde, ou seja, qual o volume de plasma que estava acomodando essas 6 moléculas na concentração em que essas moléculas se encontravam no plasma que entrou na artéria renal? Como nós podemos saber isso? Então, este é o volume de plasma. Nós sabemos que esse volume é 120 ml. Mas, nós podemos fazer uma outra abordagem. Lembrando que concentração é quantidade sobre volume, desta fórmula nós temos que o volume é quantidade sobre a concentração. Então, vejam. Se eu tenho 6 moléculas de inulina que foram eliminadas, esta é uma quantidade.
elas estavam originalmente a uma concentração de 0,05 moléculas por ml. Como eu cheguei a essa conclusão? Dividindo o número de moléculas pelo volume de plasma que foi filtrado juntamente com essas moléculas. Então essas 6 moléculas foram filtradas em 120 ml de plasma. Portanto, elas estavam a uma concentração no plasma, aqui, de 0,05 moléculas por ml. Então, voltando na equação, se eu dividir a quantidade, 6 moléculas, pela concentração, 0,05, eu vou ter um volume que corresponde a essas moléculas, e esse volume é 120 ml. Muito bem, esse volume de 120 ml, nós já havíamos definido como sendo correspondente ou igual ao clearance renal da substância inulina. Porque exatamente esse volume que vocês estão vendo aqui, ele foi totalmente depurado dessa substância. Vocês estão vendo que esse volume está totalmente livre da substância. Então, essa foi uma definição qualitativa, já suficiente para o aluno perceber que realmente o volume de plasma totalmente depurado da inulina, nesse exemplo, corresponde a este volume que está aqui, que é exatamente o ritmo de filtração glomerular. Portanto, aqui nós já podemos tirar a nossa primeira conclusão de que o clearance renal de inulina é igual, vejam bem o volume, é igual ao ritmo de filtração glomerular. Essa é uma observação semi-quantitativa. Nós observamos esse volume e nós chegamos à conclusão que eles são iguais, evidentemente com essa pequena e insignificante diferença de menos de 1%. Muito bem, mas existem processos, existem maneiras mais rigorosas de definir esses parâmetros, e a maneira mais rigorosa é o próprio conceito de clearance renal. Então vamos aqui nessa formulinha lembrar o seguinte: o clearance de qualquer substância, agora não necessariamente a inulina, qualquer substância, uma substância X, é dado qualitativamente pela definição de que ele é o volume de plasma totalmente depurado da substância X em cada minuto. Então, o clearance é definido como sendo uma relação entre uma quantidade da substância eliminada por minuto, excretada por minuto. E por que isto aqui é uma quantidade da substância? Porque nós temos aqui uma concentração urinária da substância X. Vocês estão olhando aqui a inulina, mas isso que eu estou falando vale para qualquer substância. Então, a concentração urinária multiplicado pelo volume urinário. Então, concentração vezes volume é quantidade. Quantidade dividido por concentração é volume. Mas vocês vejam que agora eu tenho uma quantidade eliminada na urina dividida por uma concentração no plasma. Portanto, isto aqui me dá o volume de plasma que estava acomodando aquelas moléculas que foram excretadas na urina por minuto. Muito bem. E isso, como eu disse, vale para qualquer substância, portanto vale para a inulina também. Então vamos olhar aqui e vamos ver nesta outra equação o que vem a ser então o clearance de inulina. Aqui nós temos, e até aqui, ou melhor, até esse ponto, isso que eu vou comentar vale para qualquer substância também, para uma substância X. Então, clearance da inulina, ou clearance de qualquer substância X, é o ritmo de excreção dessa substância. Portanto, a quantidade de substância, quantidade por minuto, dividida pela concentração da substância no plasma. Então, concentração na urina vezes volume urinário é quantidade excretada na urina por minuto, dividido pela concentração plasmática é o volume de plasma que corresponde a esta quantidade excretada. No caso da inulina,
agora nós vamos obter pela primeira vez a relação quantitativa. Então nós temos 6 moléculas por... A concentração de inulina na urina é 6 moléculas por ml. Então lembre-se que o fluxo urinário é 1 ml por minuto. Nesse 1 ml nós temos 6 moléculas de inulina. Então, concentração urinária da inulina, 6 moléculas por ml, vezes o volume urinário, que é 1 ml por minuto, ou fluxo urinário, 1 ml por minuto. Isso é a quantidade de inulina eliminada na urina em cada minuto. Dividindo pela concentração plasmática, nós vamos obter esse volume, 120 ml por minuto, que é exatamente este volume aqui, que nós denominamos de ritmo de filtração glomerular. Então, isso aqui demonstra que o clearance da inulina é igual ao ritmo de filtração glomerular. E um aspecto que é importante para o aluno saber é que o ritmo de filtração glomerular é um dos parâmetros mais importantes da fisiologia renal, porque permite fazer uma avaliação do estado funcional do rim, talvez a melhor avaliação possível. Uma outra maneira de mostrar que o clearance de inulina é igual ao ritmo de filtração glomerular, na realidade ela tem alguns aspectos semelhantes a isso que nós escrevemos aqui, é usando essa outra formulinha. Nessa outra fórmula, nós podemos calcular a quantidade de uma dada substância que é filtrada por minuto. Como nós fazemos isso? Multiplicando o volume onde essa substância está incluída. Então nós vamos multiplicar o volume que está levando essa substância para fora da circulação, nesse caso é esse volume, que é o ritmo de filtração glomerular, pela concentração da substância. Nesse caso é a inulina. Mas isso vale para qualquer substância. Esta fórmula vale para qualquer substância. Então isso aqui chama-se carga filtrada. A quantidade da substância filtrada por minuto. Carga filtrada. No caso especial da inulina, nós temos uma situação muito particular em que toda a quantidade filtrada é eliminada. Por que isso acontece? Porque todas as moléculas de inulina que caem no túbulo renal terminam sua viagem na urina. Elas não são reabsorvidas e também não ocorre secreção de inulina. Portanto, a quantidade de inulina filtrada é exatamente igual à quantidade de inulina excretada. Então nós dizemos que a carga filtrada é igual à carga excretada. E daqui é muito fácil, nós vamos colocar a concentração plasmática de inulina no denominador, e agora nós vamos ficar com o ritmo de filtração glomerular desse lado esquerdo. Para terminar, então, vamos observar esta equação, que eu quero chamar a atenção no seguinte aspecto. O lado direito desta equação, essa parte pintada de amarelo e bordeada de vermelho, é verdadeira para qualquer substância, não somente para a inulina. Então, qualquer substância X obedece a esta relação. Mas o lado esquerdo, que está bordeado por essa outra linha, é verdadeiro apenas para uma substância que não é nem reabsorvida e nem secretada na urina. Então, com isso nós terminamos esse vídeo e eu quero agradecer a atenção de vocês e tenham um bom dia.